Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, de 1 a 12. É um texto bem utilizado pelos pregadores, pastores, padres, principalmente na celebração de casamento. É um texto rico, um texto escrito por João. João, mesmo sendo um pescador do Mar da Galileia, era alguém que tinha, na sua época, uma instrução mais elevada. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João tinha acesso aos religiosos em Jerusalém, ele conhecia a teologia judaica. Por isso, o evangelho de João é um evangelho separado, é um evangelho, o quarto evangelho é um evangelho à parte dos demais evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados e conhecidos por evangelhos sinóticos, porque eles são observados, vistos na mesma ótica. Já o evangelho de João é um evangelho teológico, um evangelho muito apaixonado, de muita experiência também, porque João foi muito próximo de Jesus. João pertenceu ao grupo de 12 discípulos e depois foi chamado por Jesus para pertencer a um grupo mais seleto. Ele, Tiago e Pedro, né? Então eles foram mais próximos de Jesus, estiveram com Jesus em situações que somente os três e Jesus experimentaram. Por exemplo, Marcos capítulo 9 faz a narrativa lá no monte da transfiguração de Jesus. Quem é que estava com Jesus na hora da transfiguração? Pedro, Tiago e João. João teve a possibilidade maravilhosa e a experiência fascinante de deitar-se sobre o peito de Jesus e escutar o bater, o pulsar do próprio coração de Deus, né? Então, João era muito próximo, e João, a despeito das disputas que tem por aí, se foi ou não ele que escreveu o Evangelho, e também aquelas 3 cartas gerais e mais o livro do Apocalipse, a cristandade, em sua maioria, entende que foi João que escreveu. Para mim, de modo particular, foi João que escreveu tudo isso, ok? João é o discípulo que se tornou apóstolo e que levou mais tempo vivo, né? Então, João, ele viveu muita coisa. Pouca coisa se escreveu a respeito de João, exceto Eusébio de Cesareia escreveu o que Pápias, um dos pais da igreja, havia dito a respeito de João, e Pápias era discípulo de João, né? Então, é interessante a gente perceber que esse João, o evangelho de João é um evangelho, digamos assim, mais depurado, né? Mais refinado, e ele traz umas coisas interessantes demais para nós. Esse texto é um texto onde nós, por exemplo, poderíamos falar sobre muita coisa, mas nessa manhã eu desejo falar sobre uma visão de amor e de fé, ok? Então, o texto, a palavra diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água,
chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, amém. Queridos, é muito interessante esse texto. Esse texto, ele quer trazer para nós uma revelação da parte de Deus, um entendimento melhor da parte de Deus em relação aos sinais que Jesus, então, naquele momento, começaria a fazer. O evangelista João, ele de forma muito apaixonada, nesse evangelho, ele narra 7 milagres de Jesus, ou 7 sinais que Jesus realizou. O primeiro sinal é este: uma água que foi transformada em vinho numa boda, num casamento. Os casamentos naquela época de Jesus duravam entre 6 e 13 dias, né? E é interessante a gente perceber que num dado momento da festa, o vinho se acabou. E aí, então Maria, mãe de Jesus, ela estava no casamento e ela disse para as pessoas que estavam servindo, trabalhando naquela cerimônia: olha, façam tudo quanto ele vos disser. Queridos, eu quero falar sobre visão de amor e de fé. E aí, primeira coisa que eu observo é que é necessário entender o que Jesus está falando conosco. É necessário, de fato, entender o plano de Deus para nós, para se viver uma vida com visão de amor e de fé. Então, a Bíblia nos mostra, desde os primórdios, Deus se revelando ao seu povo por amor. E Deus exigindo do seu povo uma fé exclusiva somente nele. A fé que Deus exigiu de Israel antigo era uma fé somente no Senhor. Por isso, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, está escrito: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de toda a tua alma. Agora, então, é necessário que a gente entenda que nessa caminhada com Jesus, onde Ele um dia já se revelou a nós, nós podemos enfrentar algum tipo de dificuldade. E a visão de amor e de fé é exatamente aquilo que vai prospectar para a nossa vida o entendimento de que nós devemos estar sempre focados no Senhor. Sabe, um cristão deve ter cuidado para onde é que ele olha, ou no que é que ele acredita. Um cristão deve saber onde é que ele está pisando. Um cristão deve entender sobre, de fato, quem é esse Deus. Um Deus que se tem revelado na sua palavra, um Deus que tem chamado homens e mulheres para não somente servi-lo, mas para andar com Ele. Um Deus que tem se revelado de forma tão singela, tão especial. Um Deus que se entregou por nós. E o evangelista, ele revela isso muito bem, porque no versículo 1 do capítulo 1, ele diz que no princípio, né, ele já fala que Deus, ele era desde sempre, né, que não houve nada antes dele, que não havia nenhum outro antes dele. No princípio era o quê? O verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, é necessário que a gente entenda que Deus está acima de todas as coisas, que Ele está supra todas as coisas, que Ele, de fato, merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Se a gente não canalizar o nosso olhar, a nossa visão para esse Deus que é um só, que é verdadeiro, nós vamos fracassar na nossa caminhada cristã. E aí é interessante que existem alguns passos que a gente pode dar para que essa visão de amor e de fé se consolide na nossa vida. A primeira coisa que a gente pode entender é que nada do que se fez teria sido feito sem Ele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Nada,
absolutamente nada, tudo exclusivamente depende dele, ok? E aí a outra coisa é que a gente deve entender que quando a gente crê, ou seja, quando a gente mostra a nossa fé, quando a gente direciona a nossa fé para Jesus, nós nos tornamos nele filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deixa eu te dizer uma coisa, existe uma leveza nisso tudo que é trazida à nossa vida. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, muitas das bagagens que a gente estava carregando até o momento, a gente acaba deixando para trás. Por quê? Porque o sacrifício da cruz fez com que Jesus levasse sobre si a carga, o pecado de cada um de nós. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós carregávamos essa bagagem do pecado até o sacrifício da cruz. Quando Jesus foi para a cruz, o que ele fez? Ele sorveu sobre si o pecado de cada um de nós. A maldição que estava destinada para cada um de nós, Jesus levou sobre si. E aí é interessante que quando a gente se torna filho dele, a gente o quê? A gente acredita de que a nossa vida, de fato, vai receber crédito da parte de Deus para se ter uma visão de amor e de fé. E ir além das nossas próprias expectativas ou possibilidades. E aí é interessante que a gente venha perceber, por exemplo, que um filho de Deus consegue contemplar, ter visão da glória de Deus. Um filho de Deus, ele tem de alguma forma, na sua própria existência, uma visão diferente. Então eu quero te instigar nessa manhã, você precisa ter uma visão diferente do mundo. Você não pode ter uma visão presa ao mundo. Por quê? Porque o mundo não consegue ver além. Nós conseguimos ver além. Por quê, pastor? Porque a glória de Deus um dia foi revelada a nós em Cristo Jesus. João 1,14. Todos nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então é interessante a gente perceber que essa revelação da glória de Deus na nossa vida, ela traz a luz de Deus, e a luz de Deus na nossa vida dissipa toda a treva, e exatamente o que obscurece a nossa visão é a treva, e a treva vem pelo pecado. Primeira carta geral de João, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz, e nele não há trevas. Então, se Deus é luz e nele não há trevas, o que acontece? Se eu vejo a glória dele, o que acontece na minha vida? Radicalmente eu sou mudado, né? Existe aí um processo de mudança radical da minha vida, do meu comportamento, do meu temperamento, e aí tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu experimento, já não é mais para mim mesmo, é para quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Estou no parque, para a glória de Deus. Estou dando a minha corridinha, para a glória de Deus. Estou almoçando no restaurante, para a glória de Deus. Estou na escola, para a glória de Deus. Estou no escritório, no trabalho, na repartição, para a glória de Deus. Estou sozinho, faltou energia, está escuro, ninguém me vê. A luz de Deus está em mim. Até naqueles momentos mais sombrios, mais escuros da minha vida, tem que ser o quê? Para a glória de Deus. No condomínio onde eu moro, hoje faltou luz às 6 horas da manhã. O dia já estava claro. Mas estava aquela penumbra, né? Porque o tempo cinzento, nublado, chovia, estava frio. E aí é interessante que eu escutei, né, que eu levantei exatamente quando os objetos lá, os aparelhos eletrodomésticos começaram a fazer barulhinho, desligando. E aí eu levantei.
E aí eu comecei a pensar no que conversar com a igreja hoje. E Deus falou comigo sobre a bagagem que algumas pessoas estão carregando. Sobre pessoas que um dia já foram canais da bênção de Deus e hoje estão infrutíferas. Pessoas que um dia já se deixaram, já foram tremendamente usadas por Deus, fizeram tanta coisa para Deus e hoje estão neutralizadas, paralisadas. Pessoas que já se envolveram com tantas missões, que já empreenderam tanto para o reino e que hoje estão caídas. E aí eu quero te dizer que Jesus, quando institui esse sinal no meio do povo, para que as pessoas pudessem ver, Ele estava mostrando para nós que qualquer um de nós pode perder alguma coisa num dado momento da nossa vida. Escute, a reflexão que eu quero chamar você agora é exatamente sobre quando o vinho se acaba. A Bíblia diz aqui que o vinho se acabou, e quem sabe o vinho se acaba no meio da festa. Pastor, mas estava tão bom, a minha vida ministerial era tremenda, eu era líder de célula, eu era discipulador, eu fazia tanta coisa para Deus, eu já fui profeta, profetisa, eu já fui usado por Deus, eu já tive visão, eu já tive sonho, mas eu quero te dizer, pastor, o vinho acabou. Aconteceu algo que te frustrou. Aconteceu algo que te marcou negativamente. Aconteceu algo que embaciou a sua visão. Ficou opaca. Você não consegue mais ver nada. Aconteceu uma angústia profunda na sua alma. E você está aí andando sobrecarregado, pesado. Mas evangelho não é leveza, pastor. Evangelho não é pôr em liberdade o cativo. Evangelho não é soltar. Evangelho não é deixar ir. Evangelho não é comunhão. Por que eu não tenho mais prazer com isso? Sabe, essa bagagem que você está carregando, Deus não quer que você continue carregando. Estudos mostram que a nossa alma carrega os nossos pesares. Estudos mostram que as nossas almas carregam os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. E aí as pessoas estão andando sobrecarregadas de um lado para o outro, querendo alguma coisa que dê direcionamento à vida delas. E muitos se apegam aqui e acolá, muitos se apegam em determinadas estruturas que em algum momento são até boas, mas não são suficientes para balizar uma vida de amor, uma visão de amor e de fé. Não são. E aí é interessante que pessoas andam carregadas, sobrecarregadas de um lado para o outro. Pessoas com um semblante caído, pessoas com dura cerviz, pessoas chorosas, pesarosas, pessoas que vivem lamentando, pessoas que vivem murmurando, reclamando. E aí é interessante que a gente entenda que uma visão de amor e de fé deve impulsionar a nossa vida para uma expectativa de que ainda que o vinho tenha se acabado aqui, ainda que algum tipo de perda nós estamos recebendo aqui, vivenciando e experimentando aqui, há uma promessa de que um dia nós herdaremos coisas tremendas da parte de Deus. E a visão é que faz com que a gente siga. A visão é que faz com que a gente continue caminhando. E aí, em 1907, está aí um bom chamamento para os médicos e advogados da igreja, para pesquisa, para estudo. Em 1907, um médico chamado McDowell, ele fez um experimento com 6 pacientes em estado terminal.
e ele estudou eles e fez o seguinte: 2, ele não teve tempo de colocar uma balança para pesar antes de morrer e depois de morrer. 1 também morreu tão rápido que não deu para preparar a balança. 3, ele conseguiu pesar antes da morte e após a morte. E claro, uma conjectura dele, né? Um resultado a partir desse experimento próprio dele. Mas ele pesou 3 pacientes e viu que antes da morte eles tinham um peso e após a morte eles tinham menos 21 gramas. Eu quero sugerir aqui a vocês que vejam um filme muito forte, dirigido por um diretor mexicano chamado Alejandro González, que dirigiu um filme baseado na história de vida desse médico norte-americano. O filme chama 21 gramas, que narra o drama de 3 pessoas que experimentaram perdas profundas. E aí, interessante, eu não sei se uma alma pesa 21 gramas ou não. Nem cabe a mim, por conta da minha limitação, tentar explicar isso. Mas uma coisa eu sei, é que uma vida não se constitui somente de conquistas, mas também de perdas. E aí eu quero te dizer que no ato de perder é que exatamente a gente fica mais leve. Porque o ato de perder pressupõe que a gente entrega, que a gente não retém. E aí é interessante que a gente perceba que muitas vezes nós vamos perder aqui para ganhar lá. Isso não elimina que aqui nós tenhamos conquistas, mas nós precisamos lidar com as perdas, gente. Mateus capítulo 10, versículo 39. Quem perder a sua vida, achá-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem amar a sua vida, melhor dizendo, quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, uma visão de amor e de fé, o amor, ele tem que ser acolhedor. O amor tem que ser abraçador, o amor tem que ser hospitaleiro. Por isso Jesus foi a um casamento em Caná da Galileia, porque ali ele encontrou acolhimento, ele encontrou hospitalidade. Mas o vinho acabou. E aí eu quero te dizer que quando a gente tem uma visão de amor e de fé, ainda que o vinho se acabe, num determinado momento da nossa caminhada, o Espírito de Deus nos ajuda e manifesta a justiça dele na nossa vida para que a gente possa continuar caminhando. Sabe, as pessoas estão com as suas almas pesadas, porque a bagagem que elas estão carregando, elas já deveriam ter deixado na cruz do Calvário. Pastor, mas Deus um dia já me fez promessas. Deus um dia já me chamou para ter uma visão diferente. Deus já me fez coisas tremendas na minha vida. E por que agora eu estou assim? Deixa eu te dizer uma coisa. A vida cristã, ela é um chamamento para que o nosso fim exceda em muito o nosso começo. Deus quer entregar coisas extraordinárias para cada um de nós. Só depende da visão que nós temos tido primeiro dele. E visão não é somente aquilo que a gente tem diante dos nossos olhos. Visão é exatamente acreditar e ter paciência quando nada está acontecendo diante dos nossos olhos.
Pastor, eu não vejo um vento, eu não sinto um vento bater na janela da minha casa. Deus está agindo. Pastor, eu não vejo uma folha da árvore balançando. Deus está trabalhando. Sabe de uma coisa? Deus espera que a gente tenha uma visão além das coisas que pertencem a essa existência. E eu quero te dizer que para isso é necessário que a gente exercite paciência. Sabe, as pessoas que mais têm recebido de Deus são aquelas que sabem esperar nele. Sabe, Deus fez promessas para nós, Josué 21:45, nenhuma promessa faltou, de todas as boas palavras que o Senhor falou, a casa de Israel tudo se cumpriu. Mas sabe de uma coisa, Deus falou isso com você no mês passado, e um mês se passou, e você começa a reclamar e murmurar, dizendo, Deus está demorando muito. Deus, existem gigantes diante dos meus olhos. Olha, a minha luta é a pior de todas. Aquela barreira está ali. Como é que eu vou transpor aquilo? A minha dificuldade na saúde, a minha dificuldade emocional, a minha dificuldade financeira. Eu quero te dizer uma coisa. Deus espera que a gente exerça paciência para poder esperar exatamente aquilo que não vemos. Romanos 8:25. Se esperamos no que não vemos, com paciência, o esperamos, ou o aguardamos. Rilian, pode projetar aí, Romanos 8:25? Se esperamos no que não vemos, com paciência, esperamos, ou aguardamos. Sabe, mas esse pragmatismo das pessoas, elas querem receber logo, elas querem ter logo. Sabe, elas não se deixam ser trabalhadas por Deus. E aí muitas vezes você reclama, você não vê o fruto da justiça na sua vida, mas você não deu chance de Deus trabalhar na sua vida. Gênesis 15:6. Abrão, não era nem Abraão, era Abrão, pai elevado. Não era nem um pai de multidões. Mas o que acontece? Ele recebe um chamado de Deus. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas qual é a terra? Não sei. Qual é o lugar? Não sei. Mas é Deus que está chamando, então eu vou. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz lá, creu no Senhor Abrão, e isso lhe foi imputado como justiça. Você sabia que quando a justiça de Deus perpassa a nossa vida, a nossa alma, ela purifica, ela retira de nós todas as impurezas, ela tem essa capacidade de depurar as impurezas, ela vai limpando, ela elimina todas as impurezas, aquelas mazelas que a gente às vezes até herdou por uma herança familiar, sabe? É impressionante, aquilo vai ficando para trás, aquilo vai sendo jogado no lixo. Aquilo vai ser depositado num lugar que não é a nossa vida. E aí a gente vai caminhando. Pastor, mas para onde é que Deus quer me levar? Eu não sei, mas Ele quer te levar a algum lugar. E esse lugar é o melhor lugar que Ele tem para mim e para você. É o lugar da sua herança. Um filho de Deus, ele tem uma visão de amor e de fé que vai conduzi-lo a uma herança. Sabe, a vida de Abraão mostra que Abraão não somente viveu a experiência de receber na sua vida o depósito do amor de Deus, mas como ele teve o quê? Fé suficiente para continuar andando, caminhando. E aí é interessante demais a gente perceber que esse Deus não mudou, gente. Esse Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua depositando o seu amor na vida de cada um de nós. E aí, exatamente quando a gente recebe esse amor, que a gente é impulsionado a viver o quê? Pela fé. E a gente vai a lugares que a gente sequer imaginou que a gente pudesse ir. Mas a gente vai não por causa de nós mesmos, mas por causa daquele que nos enviou.
Abraão foi. Não sabia o que aconteceria. Mas hoje, na história bíblica, Abraão é conhecido como nosso pai na fé. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele diz que uma visão, ele nos mostra claramente que uma visão de amor e de fé, ela tem que resultar na transformação da nossa vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo trata disso, mas eu quero falar 2 versículos aqui para você. Primeiro versículo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo mundo conhece. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora, o versículo 21, segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é interessante que na cruz do Calvário, Jesus, ele foi feito o quê? Maldição por nós, pecado por nós, levou sobre ele o pecado de cada um de nós. Por que a gente continua carregando essa bagagem? Por que a gente não consegue ver além? Por que a gente não tem uma visão clara daquilo que Deus quer para nós? Se a palavra diz que mesmo que o vinho se acabe, ele prepara coisa melhor ainda para o futuro, melhor ainda para depois. João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Por que a gente não canaliza então, não canaliza a nossa vida, não direciona a nossa vida, não foca exatamente em Jesus? Por que a gente fica buscando subterfúgios? Por que a gente muitas vezes fica tergiversando de um lado para o outro? Isso tem levado pessoas a abandonar Deus. Sabe, tem gente abandonando Deus, gente. Tem gente abandonando a vida cristã. Em algum momento eu me decepcionei. O profeta Isaías disse que aquele que andava em trevas viu uma grande luz, e aquele que jazia na sombra das trevas resplandeceu-lhe a luz. Então é necessário que a gente deixe que essa luz de Deus venha penetrar a nossa alma. Visão de amor e fé deve levar a gente a esse estado de ser puro, de ser santo. Pastor, mas o mundo está tão violento, se eu me tornar muito puro... Deixa eu te falar uma coisa, quem está perdendo é o mundo, você não perde nada. Você não perde nada. Alguém pode balançar a cabeça diante de você e falar assim, aqui está um bobo, aqui está uma boba. E daí? Importa para você como o mundo te vê? Ou importa para você como Deus te vê? A falta de visão, de amor e de fé leva uma pessoa, um povo, uma nação a cometer 2 males contra Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: 2 males cometeu o meu povo contra mim. A mim me deixaram o manancial das águas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Fique imaginando, aonde é que os caras que estavam trabalhando naquele casamento colocaram a água? Em 6 talhas. Agora olha só, cada jarro daquele cabia entre 80 e 120 litros. E aí Jesus diz, encham de água, porque aquelas talhas estavam ali, como eu disse inicialmente, para que quando a farra acabasse, eles já tinham tomado todas.
né? Graças a Deus eu não bebo nada que tenha álcool. Se eu souber que um bombom tem alguma coisa de álcool, eu desprezo. É uma decisão minha. Mas olha só, aquelas talhas estavam ali para um plano, encher de água para eles se lavarem após o tempo que durasse aquele casamento. Mas a notícia foi: o vinho acabou. E aí o que Jesus dá? Dá um comando: encham as talhas de água. Enchemos, mestre, agora leva para o mestre-sala, para o provador. E aí o provador, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não entendo nada de vinho. Eu não entendo nada disso. Mas olha só, porque isso já faz parte do meu passado. Né? Do meu passado. Então o que acontece? O camarada que conhece isso, ele não precisa provar para saber se é bom. Só em olhar, a textura, a cor já mostra para ele se é bom ou não. Sabia disso? Meu irmão saiu daqui do Brasil, o mais novo, para ir lá no Chile fazer um curso. E aí, conversando com ele, uma hora me falou sobre isso. Ele falou: rapaz, é impressionante como os caras só veem, só olham, já sabem se é bom ou não. Agora, olha só o que acontece. Jesus manda encher aquelas talhas de água e levar o mestre-sala. Quando ele olha, ele diz: é vinho bom, mas olha, o costume é servir o bom no início, mas você guardou o bom, o melhor, para o final. Eu quero te dizer que é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós temos uma visão de amor e de fé. Ele vai reservar o melhor para nós no futuro. Aleluia! Dois males cometeu o meu povo contra mim. A mim me deixaram manancial das águas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Espera aí. Primeiro erro: abandonar Deus. Segundo erro: achar que a gente constrói ou resolve os nossos problemas na força do nosso próprio braço. Durante muito tempo na minha juventude, na minha adolescência, eu escutei a música Travessia, de Milton Nascimento. E eu cantava exatamente como ele, dizendo que na força do meu braço eu resolvia meus problemas. Mas eu quero te dizer que ninguém resolve os seus problemas sem Deus. Porque o grande problema é que a gente fica cavando poço na tentativa que dali dê água, mas não dá água. Sabe por quê? Porque Deus é o quê? Como disse Jeremias: manancial de águas vivas. É dele, ele é a fonte, ele é o canal da bênção para a vida de todos nós. Então, se a gente quer de fato experimentar o melhor de Deus, a gente tem que se apegar a ele. E outra coisa, não achar que a gente tem capacidade para resolver todos os nossos problemas por nós mesmos. A gente precisa de alguém. Essa história de dizer: não preciso da igreja, não preciso ir ao culto, não preciso ter comunhão, não preciso ser discipulado, não preciso de célula. Isso não é uma coisa salutar, não é uma coisa saudável. Não é. É necessário que a gente entenda que quando a gente abandona essas coisas, o fogo vai acabando. A luz vai minguando. Deixa eu te dizer uma coisa: por que eu citei a falta de energia lá em casa? Porque a energia gera luz. E a Bíblia diz que Deus é luz. Tudo bem, essa luz é uma luz artificial, pastor, é verdade. Deus é uma luz muito mais intensa do que essa. Mas é necessário que essa luz, o quê? Penetre a minha interioridade. E quando essa luz de Jesus penetra a minha interioridade, ela revela, primeiro, quem eu sou. E segundo, ela revela Deus para mim. Porque ela consegue ir a lugares que eu, muitas vezes, não consigo perceber que ela possa ir. Já viu um vidro translúcido? Um jarro, né, de vidro translúcido, ele é matizado, né, multicolor. E aí é interessante que alguém olha e fala: puxa, será que a luz pode penetrar ali? Eu quero te dizer, a luz penetra ali. Ela atinge lá do outro lado.
Assim Deus faz com a gente. E Deus faz primeiro dentro de nós, para que a gente então possa ver além. Primeiro Ele tem que penetrar dentro de nós. E aí é interessante, porque, veja que coisa, olha, eles encheram as talhas. Mas as talhas eram 6 talhas. Por quê? Porque era para servir aquele período ali do casamento. Agora, se Deus é o manancial das águas vivas, imagina quantas talhas nós vamos ter que encher na nossa vida espiritual, através da bênção que demanda do seu trono, de glória, de graça, de misericórdia, de amor. Imagina. Uma visão de amor e de fé deve gerar em nós 3 conscientizações. Uma visão de amor e de fé deve gerar em nós 3 conscientizações. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus deve vir antes de quaisquer outras coisas. Segundo, o nosso casamento deve receber o valor que ele merece. Terceiro, nós devemos ter consciência de que, ainda que estejamos perdendo alguma coisa aqui, Deus é poderoso para nos entregar um presente, uma herança maravilhosa no futuro. Alguns salmos são especiais. Deixa eu voltar aqui, para você gravar, né? Senão daqui a pouco tu sai ali, dobra a esquina, esqueceu tudo. Ó, uma visão de amor e de fé deve trazer a nós 3 conscientizações. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus deve vir antes de quaisquer outras coisas. Segundo, o nosso casamento deve receber o valor que ele merece. Terceiro, a visão de amor e de fé deve fazer com que cada um de nós espere que, ainda que a gente esteja perdendo alguma coisa aqui agora, Deus é poderoso para nos entregar uma herança futura maravilhosa. Davi escreveu a maioria dos salmos. Há salmos especiais. Há salmos que são classificados como salmos muito preciosos, muito valiosos. São os mictãs. Na tradução portuguesa está lá mictão. Mas os mictãs são o seguinte: são salmos dourados. São salmos cujos temas foram escritos em tabletes com letra dourada, para as pessoas entenderem e perceberem que aquele salmo, que aquela declaração é algo muito especial. E aí o mictã, por exemplo, o Salmo 56 até o Salmo 60, são mictãs. O Salmo 16 é um salmo de Davi, é um mictão de Davi. E aí é interessante que Davi faz uma declaração poderosíssima. Ele diz que o Senhor é a sua porção maior. Será que, de fato, nós podemos ter uma visão de amor e de fé a ponto de dizer que o Senhor é a porção maior da nossa vida? Segundo, será que nós cremos de fato, aplicamos fé na nossa vida cristã, a ponto de entender que Ele tem uma herança preciosa, valiosa, muito deliciosa, preparada para nós? Ou você só está esperando aqui? Ou você acha que tudo tem que ser resolvido aqui? Cada coisa se torna do tamanho daquilo que ela representa para nós. Qual é a visão que eu tenho tido das coisas e da vida e do mundo? Qual é a visão que eu tenho tido da minha família? Qual é a visão que eu tenho tido do meu casamento? Pode projetar, por favor, Salmo 16, 5 e 6. Olha só, Davi declara:
Tu, Senhor, olha só, gente, a visão dele não é embaciada, não é opaca, não é turva, não é uma visão de treva, é a visão de um filho amado que tem liberdade para falar com seu pai, e a visão dele agora é clara, ele está diante do Senhor, ele está diante daquele que pode todas as coisas, e ele diz: Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Escute, o cálice de Davi estava ali diante dos seus olhos, diante da sua mesa, sobre a sua mesa, mas ele confiava de que o vinho melhor era depositado pelo Senhor, por Adonai, o Deus que criou os céus e a terra. E aí ele diz: Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice, tu és o sustentáculo do meu quião, aquele que provê as minhas necessidades mais intrínsecas. Além disso, ele diz: as sortes me caíram em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Sortes aqui é cordas. Cordas usadas pelos israelitas antigos quando entraram na terra de Canaã para medir a terra. Deus havia dito que daria ao seu povo uma terra. Deus havia dito que aquela terra manava leite e mel. Não foi sem luta que eles conquistaram a terra. Lá estavam cidades edificadas, fortes, gigantes. Números 13, 14. Josué 13, 14 também. Narram a mesma história. A história dos 12 espias. Moisés chama o povo e diz: Deus vai nos entregar a terra prometida. A terra que mana leite e mel. Ele do povo separa 12 e diz: vão até a montanha, contemplem a terra, espiem a terra e me tragam um relatório. Eles vão. Quando eles chegam lá e eles olham, logo diante dos olhos, a primeira cidade, ele vê a cidade de Enaque. E ele vê lá os filhos de Enaque, os Enaquins. E a Bíblia diz que eles eram grandes, gigantes, fortes, guerreiros. E aí então, 10 espias ficam desesperados. E dizem: olha, eles são gigantes, e nós somos tão pequenos que somos como que gafanhotos diante dos olhos deles. Qual é a visão que a gente está tendo daquilo que Deus nos prometeu um dia? A Bíblia diz que eles voltaram e desesperaram todo o povo. Mas Josué e Calebe olharam para a terra e viram a realidade da terra. Realmente lá estão os Enaquins, filhos de Enaque, homens grandes, guerreiros, poderosos, fortes. E de fato nós somos aos olhos dele como que gafanhotos. Porém, o Senhor nosso Deus será conosco. Sabe o que aconteceu? Entraram, conquistaram a terra. Porque 2 tiveram uma visão além. Não é visão diferente, não. É visão além. A visão foi a mesma. A visão natural foi a mesma. Mas a visão espiritual foi além. Visão de amor e fé deve nos levar a experiências relacionais mais profundas com Deus. E deve também nos levar à conscientização de que tudo que acontece na nossa vida vem dele. E tudo que acontece deve ser também solucionado por ele. Nós só conseguimos avançar com a ajuda dele.
E essa nossa caminhada vai trazer a prospecção, o recebimento da herança que Ele um dia reservou para cada um de nós. Vamos ficar em pé nessa hora? Caleb e Josué tiveram uma outra visão, uma visão além. Eles, veja bem, a palavra de Deus, depois você vê isso, Josué 14 e também Números 14, que a Bíblia diz que Caleb relatou para Josué como sentia no seu coração. E olha só, Caleb tinha 40 anos quando isso aconteceu. Josué então entra como líder do povo porque Moisés havia morrido no alto do cume do monte Nebo, lá no cume chamado Pisga. E aí Moisés morre lá, Josué assume a liderança do povo, entra em Canaã e eles pegam as cordas. Olha que coisa interessante, ele pega as cordas. E aí, ó, as linhas, pode botar essa versão, por favor? As linhas, são as cordas. Na outra versão não estava, né? Mas olha só, estava sorte, mas cordas, linhas. As linhas de medição da terra. Josué e Caleb ajudaram a esticar, medir, marcar aquilo que de fato é território nosso. E aí eles marcaram. E aí olha só que coisa interessante, as minhas cordas, as minhas linhas, Senhor, caíram em lugares deliciosos. A visão de amor e fé, ela vai nos conduzir a lugares deliciosos. Sim, coube-me, ou seja, o Eterno separou para mim uma formosa herança. E aí interessante que a Bíblia diz que Caleb então tinha 40 anos quando ele trouxe a visão positiva da terra, ele e Josué, e aí Moisés então fez uma promessa, lançou uma promessa sobre Caleb, ele disse, olha, escolha uma parte dessa terra que te será dada a você e a todas as gerações futuras como herança perpétua. E aí Caleb escolheu o quê? Um monte onde Abraão, nosso pai na fé, havia habitado, Isaque e Jacó também, o monte Hebrom. E ele disse, dá-me Hebrom como herança. E aí então o que aconteceu? Moisés disse, olha, então será teu o monte Hebrom como herança. Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo, Caleb tinha 40 anos, 45 anos se passaram, e agora Caleb estava com 85 anos, e chega diante de Josué e diz, lembra aquela palavra que o Senhor falou a respeito de mim e de ti, quando Israel ainda estava andando no deserto? E aí Josué lembra que o servo de Deus Moisés disse para mim que Hebrom seria me dado como herança? E aí lembra que aquele povo todo que estava com a gente ficou desesperado porque 10 espias ficaram desesperados e contaminaram o povo? Porém eu, disse Caleb, perseverei em seguir ao Senhor, e agora dá-me este monte por herança de que o Senhor me prometeu. Meu irmão, minha irmã, a visão de amor e de fé vai te aproximar da herança de Deus para a sua vida. Eu não sei o que Ele te prometeu, eu não sei o que você está sonhando, o que você está desejando, mas uma coisa eu sei, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, aleluia. Recebe essa palavra, aplauda Jesus. Quem sabe haja alguém aqui entre nós, quem sabe alguém que ouviu essa palavra diz, Deus está falando comigo. Quem sabe você está com a alma carregada, você está sobrecarregado, pesado, e você quer alívio. Você quer alívio porque você não aguenta mais carregar essa marca na sua vida. Você quer alívio porque você não aguenta mais dar alguns passos e cair e fracassar. Você quer alívio porque você quer que a palavra de Deus seja como mel apegado ao seu paladar.
Você quer se sentir nessa terra deleitosa, nessa terra preciosa, nessa terra valiosa. Você tem batido tanta cabeça, você corre de um lado para o outro, perguntando como é que eu vou resolver essa situação. Eu quero te dizer, Deus, somente Ele pode resolver isso. Você que diz, pastor, eu tenho a minha vida tão marcada. Sabe, eu tenho marcas de decepções, eu tenho marcas de angústias, marcas de desespero. Pastor, eu tenho marcas tão profundas na minha alma, eu tenho marcas de violência corporal, violência física, eu tenho marcas de abandono, de desprezo, eu tenho marcas de depressão, de pânico. Há um gemido dentro de mim, há um soluço. Muitas vezes, pastor, eu me pego desesperado ou desesperada e eu não sei como será o dia seguinte. Eu tenho tantas carências, eu tenho tantas necessidades. Pastor, eu tenho ausência de amor na minha vida. Eu estou destituído de fé, eu não tenho mais fé. Eu me decepcionei, eu abandonei, eu paralisei. Meu irmão, minha irmã, a única marca que de hoje em diante você vai carregar no seu corpo, a única marca que de hoje em diante você vai carregar na sua vida, a única marca que de hoje em diante você vai carregar na sua alma, são as marcas do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,17. Portanto agora, irmãos, ninguém mais me incomode, disse Paulo, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Visão de amor e de fé removem todas as marcas de uma vida, todas as dores, todos os traumas, todos os gemidos, toda a desesperança, todas as carências. Dois males cometeram o meu povo contra mim. A mim me deixaram o manancial das águas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Visão de fé, visão de amor e de fé, impreterivelmente tem que nos levar para mais perto de Deus e entender que Ele é a porção maior da nossa herança nessa vida. Além disso, visão de amor e de fé deve fazer com que a gente entenda que as nossas linhas de medições, as nossas cordas, elas cairão, elas estarão sobre aquela terra que o Senhor na eternidade reservou para cada um de nós. É o lugar que nós vamos tomar posse. Eu gostaria de saber se alguém entre nós, alguém que está aqui com a gente, alguém que veio e disse: será que Deus vai falar comigo nessa manhã? Será que Deus vai compartilhar alguma coisa boa ao meu coração? Sabe, você veio para cá carregado, pesado, e agora, não que a sua alma que pesa, quem sabe 21 gramas, saiu de você, não é isso, mas o Espírito Santo te trouxe essa conscientização de que Deus deve ser o seu maior relacionamento, de que o teu casamento deve receber o valor que ele merece, e que mesmo você enfrentando lutas aqui, você tem fé suficiente de que um dia Deus vai te entregar aquela herança que um dia Ele já reservou para você.
E aí talvez você esteja entre nós e nunca tenha tido uma postura ou uma atitude, quem sabe, de fé. Fé em Jesus, de entrega total da sua vida. Mas hoje tua mente se abriu, sua mente foi iluminada, você recebeu essa revelação da palavra, e hoje você diz: eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Alguém que quer receber Jesus hoje, nessa manhã, como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Eu quero te pedir, dê só um sinal com a mão. Alguém entre nós? Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém entre nós que quer receber Jesus? Alguém que quer dizer: eu quero ter essa visão de amor e de fé, eu quero viver uma vida diferente. Há mais alguém entre nós? Há mais alguém? Vocês que levantaram as mãos, eu gostaria muito de dar um abraço em vocês. Vocês podem sair do lugar de vocês e virem aqui, por favor? Não se sintam constrangidos, mas eu quero dar um abraço em vocês. Dois Brunos. Vamos fazer uma oração, vamos orar. Sabe, leve essa palavra com você. Deixe que essa palavra venha prescrutar o mais íntimo do seu ser. Deixe que essa palavra venha aparelhar a sua vida para uma vida cristã plena, abençoada. Que você guarde essa palavra no seu coração e que essa palavra te lance para aquilo que um dia na eternidade Deus já havia planejado para a sua vida. Nós vamos orar por esses dois Brunos. Mas eu queria saber, alguém aqui entre nós que já é cristão há muito tempo, que tem tido lá as suas dificuldades, as suas carências, seus tremores. Quantas vezes você olha para um problema e vê nele gigante? Quantas vezes você olha para cima e não vê Deus? Talvez você esteja olhando o seu casamento como alguma coisa fracassada. Eu quero te dizer que o teu casamento tem muito valor. Sabe, talvez você não consiga acreditar que em breve Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. E você está aqui nesse lugar. E você quer mudar. Você quer se posicionar. Eu não vou te convidar para sair do seu lugar, mas eu quero que, se você está aqui e você está vivendo isso, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. Você que quer uma mudança radical na sua vida, você que quer experiências profundas com Deus, diga: Deus, eu vou me relacionar mais profundamente contigo. Diga: eu vou valorizar o meu casamento no valor, na medida que ele precisa ter. Deus te abençoe, Renata. Deus abençoe. Se você quiser sair, saia do seu lugar. Se você quiser sair, saia do seu lugar. Nós vamos orar. Eu creio que este é um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento, um tempo de entrega.
Um tempo de reconciliação. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Nós vamos orar. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Você está no melhor lugar. Lugar deleitoso, lugar precioso, lugar de bênção. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, nosso grande amigo. Obrigado, Senhor, por tua presença, pelo derramamento do teu Espírito Santo, que nos cobre, nos sela, nos reveste. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Como o Senhor falou comigo. Eu quero viver, Senhor amado, nessa visão de amor e fé. Eu não quero desistir, eu não quero retroceder, eu não quero parar, mas eu quero, Senhor amado, avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esses irmãos e irmãs que vieram ao teu altar, os dois Brunos, Senhor, e esses irmãos e irmãs, ó Deus, vem ao teu altar, porque eles sabem que é na tua presença que todos os nossos problemas encontram solução. E agora, Deus, eu quero te pedir que uma bênção especial vinda do Senhor recaia sobre eles, e que, Pai querido, eles sejam alimentados, ó Deus querido, por uma bênção espiritual tremenda, e que jamais eles necessitem de alimento líquido, mas que o teu alimento sólido, a tua palavra consistente, a tua palavra concisa, esteja, Pai querido, dentro de cada um deles, e que a visão de amor e de fé os leve a esses lugares mais altos, mais elevados, experiências mais profundas, onde o teu nome é glorificado na vida de cada um deles. Pois assim, Senhor amado, nós entregamos eles em tuas mãos e fazemos essa oração da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de
Espírito